O Achamos em Minas de hoje te leva para um passeio incrível na pequena Luminárias, no sul de Minas, Luminárias. Uma cidadezinha de pouco mais de 5 mil habitantes que guarda riquezas naturais de tirar o fôlego. Mas esse nome é diferente, né? Pode ser por causa das lanternas que iluminavam as ruas no passado, supostas pedras preciosas que brilhavam na serra ou as quedas d'água que refletem a luz da lua. Qual versão você gosta mais? A Luciana Catarrira foi desvendar os encantos da cidade e comer, né? Claro, né, Lu? Balança! E lá vamos nós descobrindo os encantos e belezas dessas nossas Minas Gerais. E desta vez é hora de darmos uma volta por uma cidade linda. Bem-vindos a Luminárias! Com aproximadamente 5.500 habitantes, Luminárias é um encanto, com um ritmo de vida bem tranquilo, sua gente hospitaleira que gosta de um bom papo e suas tantas mineiridades, aqui é o lugar ideal para quem quer sossego. E para quem curte o ecoturismo também. Com suas serras, cavernas e diversas cachoeiras, Luminárias é daqueles lugares que a gente chega e já percebe rapidinho que temos muito que explorar. Então, bora lá comigo? Entre um papo e outro com os moradores daqui, conheci o Elinho, que, apaixonado pela cidade, me contou diversas histórias. Entre elas, uma que todos que vivem aqui adoram contar. Então, gente, vamos começar por um dos pontos que é referência aqui na cidade, né, Elinho? A famosa Serra das Luminárias. É isso mesmo, Luciana. É aqui que começa toda a história, né? De a Serra dos Pontos Luminosos de Luminárias. Só que para te contar sobre a serra, tem que começar a contar a história, certo? Então, no século XVIII, no ano de 1798, Dona Maria José do Espírito Santo doou um pedaço de terra, porque aqui é caminho da Estrada Real, tinha um movimento já grande de tropeiros, de gente procurando minérios, pedras preciosas, ouro, e aqui teve muita cata, muita procura. Dona Maria José do Espírito Santo sensibilizou com aquela situação, que muita gente ficava mal acomodado, com casas de taipa, de pau a pique. O que ela fez? Ela doou um pedaço de um terreno para vocês fazem as casas aí, obedecendo umas ruelas, umas ruas e tal. Falaram, à noite nós vamos fazer uma procissão aqui, mas nós vamos precisar iluminar, porque para andar no escuro não tem como, não tem nem rua direito. Aí tiveram a ideia de usar bastões de madeira e colocar candeeiros ou lamparinas na ponta de uma madeira, um bastão de madeira, e com o papel de seda, faziam lanternas com papel colorido e esses papéis deixavam transpassar a luz. E saía iluminado de várias cores, a procissão era iluminada por aquelas lanternas. Aí a primeira possibilidade que pode ser pelo nome de luminárias, que era chamado a lanterna com as luminárias. Só que nessa mesma época o pessoal notaram que pontos luminosos apareciam nessa serra aqui. Como aqui era região de pedras preciosas, acreditavam que naqueles rochedos havia incrustado diamantes. Então o pessoal ficava louco de explorar a serra, achando que teria diamantes e ouro. A outra hipótese é que também tinha muitos paredões com pequenas cachoeiras naquelas encostas, naquelas grotas, e também os lajeados de pedras. E como chovia muito, quando a lua aparecia no céu, tinha vários olhos d'água, iluminava nas pedras mesmo às vezes. E a lua refletia o brilho naquelas fontes de água que nascia e brotava das pedras, e daqui da cidade dava para ver a luz que brilhava, saía do chão, que também pode ter sido a origem do nome Luminárias. Por isso aqui Serra de Luminárias, que é o orgulho da nossa cidade, e que eu te falei, eu acho que Luminárias é uma cidade iluminada já por natureza, entendeu? E que Deus continue conservando essa serra e mantendo essa beleza que é, o nome Luminárias é um nome diferente. Quando a gente viaja, vai em qualquer lugar, seja de onde, fala só de luminárias, mas luminárias? Então, mas por que luminárias? A gente tem que explicar, então está aí a importância da Serra de Luminárias para nós. Pois é, as versões para o nome desta serra são muitas, mas uma coisa é certa. Tanto o orgulho quanto o carinho que os luminarenses têm por essa serra são gigantes. Tanto que serve de inspiração também para quem gosta de fazer poesia. Quem ainda não parou, nunca viu, com certeza,
A aba da serra não observou a beleza que nos oferece aos olhos a Santa Mãe Natureza. Oh, que beleza, hein? Então essa terra inspira mesmo o senhor, né? Eu não me considero um poeta, eu sou apenas uma pessoa que tento passar para a escrita, para a poesia, para o livro, alguma coisa que me inspira. A cidade me inspira, gosto daqui e vou morrer por aqui. De preferência daqui a 200 anos, né? Mas vou morrer por aqui, se Deus quiser. Mais tranquilo que aqui, é só aqui mesmo. Opa! Esse é o Seu Musa, sua poesia e sua venda. Personagem importante da cidade. Há mais de 40 anos, inspirado pelas belezas de luminárias, o Seu Musa vive por aqui. E com sua vendinha, que tem um pouco de tudo, sandálias, brinquedos, produtos de limpeza, temperos e doces, segue sua vida tranquilamente, contando história, escrevendo poesia e, claro, mantendo algumas tradições como as antigas cadernetas. E não é que até eu ganhei crédito na venda do Seu Musa? Eis a minha cliente. Adorei, obrigada, seu Musa. Me diverti muito com o Seu Musa, mas agora bora bater perna pela cidade para descobrir outros atrativos daqui. E por aqui é fácil se surpreender e encontrar delicadezas que a gente só vê em luminárias. E olha, gente, andando pra lá e pra cá com a Elinho, eu observei algo que me chamou a atenção, né, Elinho? Algumas casas têm pedras bem diferentes, né? Que curiosidade é essa aqui dessas pedras, Elinho? Ô, Luciane, esse aqui é o quartzito, que é o principal fonte de renda do nosso município, mais forte hoje. No princípio, pensava que esses desenhos eram feitos por faíscas de relâmpago, caía nas pedras, queimava e fazia isso aqui. Mas cientificamente descobriram depois que isso aqui são infiltrações ao longo dos anos e oxida o material do quartzito, o mineral do quartzito, que com um pouco de ferro e que forma esses desenhos. E hoje essas pedras são exportadas para o mundo inteiro. Tem empresa que só de exportação de pedras, então elas são conhecidas mundialmente. E agora essas aqui são mais raras, porque são mais difíceis. O pessoal ia, quando achava, ia guardando ela para fazer essas decorações. Então é coisa 100% natural, formada pela natureza. É coisa de luminárias, né? É coisa de luminárias, coisa de luminárias. E luminárias e seus encantos. Falar em encantos, as belezas naturais daqui também chamam a atenção. São diversas cavernas, serras e, claro, cachoeiras. Pegamos uns 7 quilômetros de estrada e, em meio a um cenário lindo, conheci o professor Carlos Eugênio, que, como todo bom luminarense, é apaixonado por tudo aqui. É um município muito extenso, de 500 quilômetros quadrados e muito rico em cachoeiras, né, alguns resquícios ainda de Mata Atlântica, Cerrado, campos rupestres, a gente tem grutas de quartzito. Então é um município com uma infinidade de riquezas e a gente tem catalogado cerca de mais de 10 cachoeiras, né? Tem uma lei municipal que cuida dessas cachoeiras e é um município que está aprendendo a receber as pessoas, né? E tentar construir roteiros, experiências, né? Uma experiência bem mineira, né? No interior, numa cidade bem pequena, um povo ainda bem original daqui, é um lugar bem bacana. E depois de uma caminhada curta, mas bem curta mesmo, já estávamos com os pés na água. Aqui a gente está então na queda principal do Mandembe, um poço fundo, grande, dá para nadar à vontade. Então é um lugar bem visitado, bem frequentado, né, próximo da cidade e com entrada gratuita, então é um lugar bem acessível. Aí logo depois da queda principal do Mandembe e as piscinas naturais que se formam aqui, a gente chega num paredão, que é uma espécie de cascata, com um moinho ao lado, aqueles moinhos antigos de fazenda, que a gente lá batizou como Cachoeira da Libélula. Inclusive teve estudos aqui também sobre a libélula, né, tentando encontrar algumas espécies de libélulas específicas, endêmicas. Esse estudo ainda está em processo, né? E logo depois dela, um aquatrek maravilhoso, você vai caminhando por dentro da água, passando por outras piscininhas naturais e chega na Cachoeira do Lobo. Aí sim, uma piscina natural enorme, um lugar também muito bonito, que fica muito próximo também das outras cachoeiras, né, que ficam subsequentes por todo o Vale do Mandembe, né, como eu te disse. É um vale muito extenso, a água nasce lá dentro da Serra Grande e vem aqui banhando o vale e formando essas quedas d'água maravilhosas que a gente aproveita, né?
E logo ali na frente, no encontro do Ribeirão do Mandembe e do Rio Ingaí, os encantos de luminárias seguem seu fluxo. Bem, e depois desse dia super agitado, claro, a fome bateu. E lá fomos nós em busca de um prato que dizem que só existe por aqui, um tal de macadame. Já ouviu falar? Pois é, lá fomos nós para o restaurante da Ivonete descobrir que prato é esse. Então vamos lá, ó. Antes de começarmos a cozinhar, mata uma curiosidade minha. O que é esse tal macadame? O macadame é a comida cozida tudo junto, numa panela só, né? Ela chegou na minha família pelos meus avós, que era carreiro, e eles iam buscar mantimento para abastecer a cidade na estação de Paulo Freitas, em Gaí. Aí era a única via que passava de trem para chegar até no município, né? Eles buscavam de carro de boi. E nas viagens dele, que às vezes tinha noite, tinha que penetrar para esperar o trem, outra carga, né? Aí eles ficavam lá esperando e não tinha parte de alimentação lá. Eles levavam uma panela, levavam uma carne de lata na gordura, né? Um arrozinho, um feijão, uma batata doce que coía ali na roça mesmo, né? E os temperinhos e cozinhava tudo numa panela só, que era mais prático, né? Aham. E aí acabou virando uma tradição. Virou uma tradição da família e da cidade também, porque tem outras histórias do macadame na cidade também, né? Cada família tem a sua história. Tem o seu tempero, tem o seu macadame. Legal, então vamos lá. Agora vamos contar o que é, né? Como é que a gente vai preparar esse macadame hoje? Então, o macadame a gente usa a gordura de porco, cabanha, né? A gordura, né? Com a carne de lata. O arroz, o feijão já pré-cozido. Aí eu ponho batata doce, ponho cenoura, um tomatinho, alho, sal, um ovinho, né? Um ovinho e os temperinhos mesmo. Bacana. Aí mistura tudo, põe na panela para cozinhar e tá pronto o nosso macadame. Bacana, então vamos lá preparar o macadame? Vamos preparar o macadame. Então bora. Então, tem várias receitas de macadame. Cada família tem seu jeito. Tem gente que põe macarrão, tem gente que põe chuchu, tem gente que põe jiló, quiabo. Depende do que tem em casa, né? Mas acho que toda família aqui luminarense, principalmente, faz o macadame com amor, porque é prazeroso, é de família, entende? Isso faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Ingredientes picados, muita experiência e um fogãozinho a lenha e rapidinho nosso macadame estava pronto. Então, o macadame é uma comida muito rápida, né? 10 minutinhos ele fica pronto. A gente faz todo o preparo muito rápido. Aí já... Olha aí que bonito que tá! Bom, aqui já está o macadame pronto, né? E aqui no recanto tem um segredinho de servir o macadame. Que nós deu uma chiqueireza para o macadame, né? É a geleia de abacaxi com pimenta. Acho que antigamente não tinha, mas nós deu uma incrementada para ficar um prato mais chique, né? E ficou chique mesmo, Ivonete. Mas vou contar uma coisa pra vocês. Não é só chiqueza, não. Como diz a Ivonete, esse macadame é delicioso. E desta forma, misturando carinho e tradições, o macadame se tornou patrimônio cultural e imaterial de Luminárias. Então essa é a nossa comidinha simples, mas é afetiva. Cheirinho de saudade de Luminárias. Quem come, volta para comer de novo. Com certeza! Nem saí e já quero voltar. Luminárias foi uma grande surpresa. Cidade linda, cheia de atrativos, de comida boa, de gente que nos recebe com carinho. E assim nos despedimos dessa cidade apaixonante com o pôr do sol lindo em um dos cartões postais daqui, o Mirante do Pico do Cruzeiro.